Eu quero continuar falando nesta manhã sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor que no contexto bíblico que nós estamos lendo, se refere à segunda vinda de Cristo. E rapidamente eu quero relembrar algumas coisas importantes que foram faladas no encontro passado, ou seja, no domingo passado, para que você possa relembrar e também entender o que eu vou falar agora para vocês nesta manhã. A verdade principal é que os crentes devem estar preparados para o dia do Senhor. Pergunte para o seu irmão, você está se preparando para esse dia? E por que nós precisamos nos preparar? Porque o dia do Senhor será súbito. Guarde isso. O dia do Senhor será súbito. O dia do Senhor se refere a um tempo futuro em que Deus agirá diretamente e dramaticamente nos assuntos do mundo. Este dia está próximo. Será um dia de humilhação. Será precedido pelo derramamento do Espírito Santo. Será um dia de trevas, um dia terrível, um dia de juízo para os pecadores e de livramento para os crentes. Esse dia virá inesperadamente, porque é um dia desconhecido. Será um dia inesperado, um dia assustador, um dia surpreendente. Foi isso que nós aprendemos na semana passada. Hoje eu quero chamar a sua atenção para uma parte do versículo 2, que diz assim, acompanhe comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 1 para você entender o contexto. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Observe agora o versículo 3. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente. Observe esse pequeno detalhe do versículo 3. Quando disserem paz e segurança, diz o texto, a destruição virá sobre eles de repente. Quando Paulo ele fala a respeito dessa paz e segurança que dirão, quando isso vai acontecer? Vai acontecer antes do grande dia, antes do dia do Senhor. As pessoas vão dizer paz e segurança. Eu quero então, nesta manhã, deixar bem claro para os irmãos a segunda verdade que o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto. O dia do Senhor será precedido por um tempo de falsa segurança global. Você pode repetir isso comigo? O dia do Senhor será precedido por um tempo de falsa segurança global. Antes de Jesus voltar, o mundo vai ter uma sensação de uma paz, de uma segurança global. Muitos dirão, olha, está tudo tranquilo, está tudo calmo, está tudo seguro. Mas isso não será a realidade. Na verdade, é uma falsa paz, uma falsa segurança. Nesse momento em que Paulo está falando isso, ele está se referindo a algo que vai acontecer antes do dia do Senhor. Só que ele não fala só isso, apenas que vai preceder o dia do Senhor. Então eu quero chamar a sua atenção para nós, nesta manhã, pensarmos a respeito daquilo que vai acontecer antes de Jesus voltar. E a Bíblia, ela nos fala sobre isso em várias passagens bíblicas, e nós vamos nos voltar principalmente para os textos do Novo Testamento, pois é no Novo Testamento que é ressaltado as coisas que vão acontecer antes
da vinda de Jesus. Então, preste bastante atenção para que você entenda por que Paulo disse que quando disserem paz e segurança, a destruição virá repentinamente. A destruição vem quando Jesus vier. Mas antes as pessoas vão dizer paz e segurança. Observe o que ele diz aí. Quando disserem paz e segurança. A ideia que Paulo está dizendo é que pessoas vão se levantar para proclamar, para dizer o quê? Paz e segurança. Pergunte para o seu irmão, você está preparado psicologicamente para ouvir a mensagem hoje? Que é uma mensagem impactante. É uma mensagem que você tem que se preparar, porque é uma mensagem que vai abalar a tua vida hoje. Eu estou te avisando, porque é uma mensagem chocante. Quando a gente lê isso aqui, a gente parece que é uma coisa tão simples, né? Paz e segurança, quando disserem paz e segurança. Só que Paulo, ele aborda também o que vai acontecer antes do dia do Senhor, na segunda epístola de Tessalonicenses, que daqui a pouquinho a gente vai lá. Então, preste atenção, porque uma vez que eu vou falar várias coisas importantes sobre os dias que vão anteceder a vinda de Cristo, você precisa, então, ler com atenção os versículos que nós vamos ler, prestar atenção para as verdades que eu vou passar para você, para que a gente possa aproveitar o pouco tempo que a gente tem para meditar na palavra de Deus hoje e a gente encerrar esse assunto sobre o que vai acontecer antes do grande dia. Quantos entenderam, digam amém. Vire para o seu irmão e diga assim, não converse comigo agora. Vamos lá. Atenção, todo mundo aí preparado para manejar bem a palavra de Deus. Quem são essas pessoas que dirão paz e segurança? Você sabe quem são essas pessoas que vão dizer paz e segurança? São pessoas que estão dentro de igrejas e fora das igrejas. Sabe quem a Bíblia diz que vai proclamar paz e segurança para o mundo? Os falsos profetas. Os falsos profetas anunciarão uma falsa paz, uma falsa segurança. Essa é a primeira coisa que você tem que prestar atenção. Coisa que já está acontecendo nos dias de hoje. Observe que quando os falsos profetas disserem, eu vou provar para vocês que são eles, paz e segurança, isso vai resultar em algumas coisas negativas. Vamos primeiro ler Jeremias capítulo 6, versículo 1. Quando os falsos profetas anunciarem paz e segurança, eles vão enganar a muitos. Veja o que diz Jeremias capítulo 6. Esses versículos que nós vamos ler de Jeremias, capítulo 6, capítulo 8, Ezequiel capítulo 13, versículo 10, nós vamos ler cada um deles. Fala a respeito dos falsos profetas que surgirão no meio do povo, anunciando uma paz. E observe que tipo de paz é essa que o autor vai falar para a gente. Vai lá comigo. Jeremias, capítulo 6. Quantos estão entendendo até agora, digam amém. Jeremias, capítulo 6, versículo 14. Vamos ler a partir do versículo 13 para você entender o versículo 14. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz,
dizem quando não há paz alguma. Essa era a visão, o retrato que Jeremias viu quando o povo estava corrompido. Ele dizia que os profetas e os sacerdotes, obviamente profetas falsos, sacerdotes corrompidos, que eram gananciosos, como apresenta o versículo 13, que praticam, ou que praticavam melhor o engano, eles dizem, paz, paz, quando não há paz alguma. Essa é a primeira característica, ou melhor, uma das principais características de um falso profeta. Ele proclama paz, segurança. Ele fala de coisas boas que vão acontecer, trazendo uma falsa esperança aos seus ouvintes. Olha, vai ficar tudo tranquilo. Lembre-me, por exemplo, de um profeta, se não me engano, eu não me lembro agora o nome dele. Me lembro da situação que esse profeta ele viveu. Eu vou me lembrar à medida que eu for falando. Esse profeta tinha acabado de ouvir um falso profeta dizer o seguinte: olha, daqui a 2 anos, Deus vai destruir o império babilônico e por isso haverá paz. O profeta de Deus, por sua vez, disse, vamos lá, vamos ver se vai acontecer isso mesmo. Começou então a ser irônico com esse falso profeta. E aí então, o verdadeiro profeta disse, olha, não vai ter paz. O reinado do rei da Babilônia vai continuar. E você acredita que o povo acreditou no falso profeta? E segundo a história, a Babilônia continuou oprimindo o povo de Israel. E o pior, sabe o que aconteceu? Que o profeta verdadeiro profetizou a morte do falso profeta. Visto que você está profetizando mentiras para o povo, você vai morrer. Nossa! E ele morreu. Por que eu estou falando isso? Porque a principal característica do falso profeta é anunciar paz, quando na verdade não há paz. Falsos profetas só falam coisas boas. Falsos profetas só falam de coisas maravilhosas que vão acontecer. Com que intenção? Com a intenção de enganar a muitos. Vai guardando isso aqui, é importante. Jeremias capítulo 8, versículo 10. Passa algumas folhas para frente. E você... Para frente ou para trás? Para o lado, né? Jeremias capítulo 8, versículo 10 e 11. Por isso entregarei suas mulheres a outros homens, e darei os seus campos a outros proprietários, desde o menor até o maior, todos são gananciosos, tanto os sacerdotes como os profetas, todos praticam a falsidade. Eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem quando não há paz alguma. Mais uma vez o profeta repete o que disse lá no capítulo 6, versículo 14. O objetivo do falso profeta é enganar o povo, tirar o foco, a atenção das pessoas da realidade. Eles iludem o povo dizendo que há paz, quando na verdade não há paz. E por isso eles vão desviar muitos. Veja o que diz Ezequiel capítulo 13, versículo 10. Passe umas páginas, você vai encontrar Ezequiel. Ezequiel, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 8 para você entender a razão pela qual o profeta
disse o que disse no versículo 10. Quantos acharam? Digo amém. O contexto fala sobre a condenação dos falsos profetas. Olha o que ele diz. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor, por causa das suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra vocês. Palavra do soberano, o Senhor. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão inscritos nos registros da nação de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano Senhor. Por que fazem o meu povo desviar-se dizendo-lhe o quê? Paz. Quando não há paz e quando constroem um muro frágil, passam-lhe cal. Diga àqueles que lhe passam cal, esse muro vai cair, virá chuva torrencial, e derramarei chuva de pedra, e rajarão ventos violentos. Observe o versículo 10. Por que fazem o meu povo desviar-se, dizendo-lhe paz, quando não há paz, quando constrói um muro frágil? Está vendo? O que é que os falsos profetas diziam? Paz. Mas tinha paz? Não. Mas por causa dessas palavras, observe, por causa dessas palavras de paz, segurança, eles desviaram o povo. Veja o que diz o versículo 10. Por que fazem o meu povo desviar-se? Desviar-se do quê? De Deus. Como é que os falsos profetas desviavam as pessoas na época de Jeremias e de Ezequiel? Dizendo que haveria paz, segurança. O que você acha que os falsos profetas vão dizer hoje? Que virá destruição? Que virá desgraça? Irmãos, isso não dá ibope. Isso não atrai pessoas. Falar a verdade não atrai pessoas. O que atrai pessoas é mentira. O que atrai as pessoas é o engano. O que desvia as pessoas da presença de Deus é o engano. Então, o que os falsos profetas vão dizer para o povo antes de Jesus voltar? Paz, segurança, você vai prosperar. Vai dar tudo certo. Vai ser uma maravilha. Vem para cá que a tua vida vai mudar, a tua sorte vai mudar, vai ser uma maravilha, vai ser uma bênção para você. E aí o povo acredita. Acredita numa falsa paz, numa falsa segurança. Falsos profetas têm o hábito de dizer, seu sofrimento vai acabar. Vem para cá. Faz a campanha A, B, C, que a tua vida vai mudar e acabou os seus problemas. Falsos profetas agem desse jeito. Isso é para você ver que é uma característica peculiar dos falsos profetas. Declarar paz, quando na verdade não há paz. Você entendeu isso aí? Quem entendeu, diga amém. Muito bem. Agora, vocês vão perceber que Jesus falou sobre os falsos profetas em Mateus no capítulo 24. Quantos ainda estão acordados, digam aleluia. Diga aí para o seu irmão, não dorme agora não. Mateus capítulo 24, versículo 11. Escute, meu irmão, os falsos profetas anunciarão antes da vinda de Cristo uma falsa paz. Por isso eles enganarão a muitos, desviarão a muitas pessoas, serão numerosos de acordo com Mateus capítulo 24, versículo 11. Quem achou, diga amém. Veja o que diz, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Como que eles enganarão a muitos? Com heresias,
com falsas promessas, com falsa mensagem de paz, de segurança. Você está pensando que os falsos profetas vão falar de santidade? Que os falsos profetas vão chamar o povo por um compromisso com Deus? Que os falsos profetas vão chamar o povo para serem fiéis a Deus? Não. Você vai ter paz independente do seu relacionamento com Deus. Você vai ser feliz e próspero, independente se você é santo ou não. Eles vão enganar as pessoas e as pessoas vão engolir. Porque, segundo Jesus, Mateus capítulo 24 fala do sinal do fim dos tempos, o que vai preceder a vinda de Cristo. Sabia disso? E uma das coisas que vai preceder a vinda de Cristo é o surgimento de falsos profetas. Esses falsos profetas é que vão dizer paz e segurança. Por causa disso, eles enganarão a muitos, como Jesus bem disse aí no versículo 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Gente, eu nunca vi tanto falso profeta como no dia de hoje. Eu nunca vi tanta gente se levantando hoje, profetizando paz e segurança. Que tudo vai dar certo na sua vida, que a tua vida vai mudar, que a tua vida vai melhorar. Escute o que eu estou te falando, hein? Isso é mentira. Isso é um engano. Comece a abrir os seus olhos para isso. Pasmem vocês, esses falsos profetas realizarão grandes sinais e maravilhas. Como é que eles vão enganar as pessoas? Tem que ter um sobrenatural. Tem que ter um milagre. Porque assim, as pessoas vão ficar convencidas de que eles são profetas de Deus. Só que os falsos profetas também realizam milagres. Pelo menos é o que Jesus disse no capítulo 24, versículo 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, repare, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos, ou seja, os crentes. Para, se possível, enganar até os crentes. Nossa, irmãos, escute, meu irmão, eles não vão fazer pequenos milagres, não. Eles vão fazer grandes sinais, para você ficar de boca aberta, para você ficar pasmo, para você ficar, sabe, maravilhado. Nossa, não é possível. Só pode ser um homem de Deus, só pode ser um profeta do Senhor. Veja o milagre que ele está realizando. Não se iluda com milagres. Não se iluda com sinais e maravilhas. Os falsos profetas vão fazer isso. E vão fazer de montão para nos enganar. Então, pastor, fala para mim, por favor, me ajuda a entender uma coisa aqui. Como é que eu sei que o sujeito é um falso profeta ou um verdadeiro profeta? Não é também pelos sinais e maravilhas que ele realiza? Não. É pelo caráter dele. E também é pela teologia dele. Você sabe se um profeta é falso ou verdadeiro? Se ele tem caráter. Falsos profetas não têm caráter. Não têm santidade. Não têm compromisso com a moral. Entendeu, irmão? Quem me ouviu, diga amém. Mas também não tem teologia bíblica. Porque eles pregam a tal da teologia da prosperidade. Eles pregam que vai dar tudo certo na tua vida. Que a tua vida vai melhorar. Que tudo vai ocorrer bem contigo. Tem uma teologia herege, tem uma vida corrompida, mas faz milagres. Fala para o teu irmão, mas eles fazem milagres. As pessoas ficam tão iludidas com os milagres
que não percebem que aquilo que eles estão ensinando, em vez de estar aproximando as pessoas de Deus, estão afastando elas de Deus. Fala para o seu irmão, abre o seu olho, irmão. Vamos ver outras questões importantes que a Bíblia nos fala sobre o que vai acontecer antes de Jesus voltar, que o apóstolo Paulo não mencionou lá no texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 3. Mas são coisas que eu e você precisamos saber. Está preparado, irmão? O segundo fato que vai acontecer, repare isso, hein? O segundo fato que vai acontecer antes de Jesus voltar é que as pessoas serão indiferentes e se entregarão aos prazeres da vida. Repare, as pessoas serão indiferentes e se entregarão aos prazeres da vida. Em Mateus, no capítulo 24, no verso 37 em diante, veja o que Jesus disse, como as pessoas estarão antes da sua volta. Vamos ler o versículo 36 para que você perceba que Jesus está falando sobre a sua vinda. Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Por isso que Paulo disse que o dia do Senhor virá como? Porque ninguém sabe qual é o dia que vai acontecer. Então veja o que Jesus disse. Como foi nos dias de Noé? Como é que foi nos dias de Noé? Assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo e casando-se e dando-se em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Você sabe por que as pessoas na época de Noé casavam-se, davam-se casamento, comiam e bebiam? Porque eles não acreditavam que viria o dilúvio. Eles acharam que era papo de Noé, esse troço de dilúvio. Enquanto Noé se preparava para o dilúvio, construindo a arca, o que o povo fazia? Se casava, dava em casamento, comia, bebia, curtia a vida. Eles, com isso, com essas ações, eles transmitiam uma indiferença àquilo que Deus havia revelado. O que Deus revelou? Que viria o dilúvio. Para eles, Noé era louco. Eles eram totalmente indiferentes com relação ao que Deus havia revelado a Noé. Enquanto Noé trabalhava construindo a arca, o povo estava lá comendo, bebendo, curtindo a vida. Expressão bem clara para interpretar esse texto. Estavam curtindo a vida. Comendo, bebendo, se casando. Oh, maravilha! De repente, Deus manda Noé entrar na arca. Fecha a porta da arca. E aí começa a chover, meu irmão. Começa a chover. Começa a chover. E chove, e chove, e chove. E aí começa a haver alagamentos. E aí a festa do casamento acaba. E aí o povo para de comer, de beber, porque eles estão assustados. Por que não para de chover? Por que não para de chover? Já era. Perderam. Mas a principal característica das pessoas era a sua indiferença com relação ao juízo de Deus. Jesus disse, assim também será na vinda do Filho do Homem. As pessoas serão indiferentes. Que volta de Jesus o quê? Que juízo o quê? Esse troço aí de falar que Jesus vai voltar já está tanto tempo aí. Vamos curtir a vida, vamos viver a vida. Vamos para o chimarrão.
vamos nos casar, gerar muitos filhos, trabalhar, plantar, negociar, ganhar muito dinheiro. É outra coisa que as pessoas estarão tão ocupadas. Eu nunca vi um mundo tão capitalista como hoje. Você já reparou? Como que o mundo está tão capitalista como nunca foi antes? Você sabia que isso já é um cumprimento da palavra de Deus? Por quê, pastor? Porque Lucas vai falar a mesma coisa, só que ele não vai apresentar como era na época de Noé. Ele vai falar como era na época de Ló, antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra. Olha o que ele vai dizer. Pergunta para o teu irmão, tu está preparado para ouvir? Lucas capítulo 17, versículo 28. Ai, meu Deus do céu. Eu te avisei antes da pregação. Eu te avisei. Lucas 17, versículo 28. Olha, só para você entender que esse texto está atrelado ao contexto da vinda de Jesus, vamos ler o 26. Quantos acharam? Digo amém. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo e bebendo, casando-se, sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, repare, comprando e vendendo, plantando e o quê? E construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo, enxofre do céu e os destruiu a todos. Agora observe que o autor está dizendo que o povo não vai apenas se entregar aos prazeres da vida, comer, beber, mas eles vão investir muito. Eles vão, diz o texto aqui, comprar e vender. Repare, plantar, investir, construir. Eu nunca vi uma época onde está tendo tanta construção. Por quê, pastor? Bom, primeiro porque a humanidade está crescendo, né? O número de habitantes está aumentando. Se o número de habitantes aumenta, tem que aumentar o quê? A moradia. Veja que o povo fazia antes de Ló sair de Sodoma. O povo comprava e vendia. Olha o capitalismo. Plantava, investimento, construía. Ei, irmão, parece que as pessoas antes da volta de Jesus vão estar muito ocupadas, comprando, vendendo, investindo, construindo. Ou seja, bem diferentes, bem despreparadas quanto à vinda de Cristo. Enquanto Ló fugia da cidade, nesse inteirinho que Jó fugia, o povo estava comprando, vendendo, plantando, construindo casas e mais casas e mais casas e mais casas. Quando Ló tirou o pé da cidade, choveu fogo na cidade. O que é que Jesus está dizendo? Que vai acontecer a mesma coisa. Antes de Jesus voltar, as pessoas vão estar muito ocupadas, comprando, vendendo, negociando, investindo, construindo. Mas quando ele vier, meu irmão, a chapa vai esquentar. Olha, eu nunca vi, nos dias de hoje, tanto que é uma preocupação até de noticiários. Recentemente houve uma reportagem falando de como que o trabalhador hoje está tão atarefado, tão ocupado, como que o povo está tão agitado, como que as pessoas estão tão inquietas, como que as pessoas estão assoberbadas de trabalho. Já reparou?
Você já reparou isso? Antes as pessoas trabalhavam menos e se mantinham. Hoje você tem que trabalhar mais. Hoje tem pessoas com 2 empregos, com 3 empregos, para poder ter uma vida melhor. E aí você é ocupado nesse negócio de trabalho aqui. Você sai de um emprego e vai para o outro. Aí você descansa um pouquinho, volta de novo a trabalhar. Essa é a rotina de muita gente hoje. Vai para as principais capitais e você vai ver a correria das pessoas. Tem gente que está lanchando e está lá com o seu teclado lá resolvendo um problema de trabalho. Tem gente que está almoçando e está lá resolvendo um problema de trabalho. As pessoas não param de trabalhar, as pessoas estão envolvidas com o trabalho. E a gente comprando, a gente vendendo. Há pouco tempo saiu uma reportagem que hoje o povo brasileiro compra mais. Por quê? Está entrando mais dinheiro. Aumentou o número de pessoas na classe média. Então, mais gente comprando. Recentemente, houve uma reportagem dizendo que mais brasileiros tiveram condições de comprar casa própria. Olha aí para a cidade de Juiz de Fora e você vai ver quantas construções existem. Mas vai nas cidades e você vai ver muitas construções. Fui no Rio de Janeiro recentemente. Meu Deus, gente, parece que onde o povo vê espaço estão construindo. É impressionante. Eu fui e passei num bairro que eu morei um bom tempo, em Jacarepaguá. Gente, eu nunca vi tanta construção na minha vida. Prédios que já foram construídos e outros que estão sendo construídos. Não para a construção. O mercado imobiliário está crescendo assustadoramente. Um apartamento que era 110 mil reais, hoje é 400 mil. Por que tudo isso está assim, desse jeito, nos últimos dias? Pergunto para o seu irmão, está entendendo a mensagem? Será que isso é coincidência? Irmãos, vamos voltar a 15 anos atrás. A vida era assim, do jeito que é hoje? Não, me responda. A vida era assim como é hoje, irmãos? Não. Há 15 anos atrás, meu irmão, a vida era diferente. Quanto mais o tempo passa, mais as pessoas estão ocupadas com o quê? Com ganhar dinheiro e gastar dinheiro. Ganhar dinheiro, gastar dinheiro. Ganhar dinheiro, gastar dinheiro. Vamos lá. Além das pessoas serem diferentes e se entregar aos prazeres da vida, os falsos cristos surgirão. Mateus 24, volte lá comigo, versículo 4 e 5. Quero terminar essa mensagem hoje. Pelo menos para você sair daqui hoje da igreja entendendo o que vai acontecer antes do grande dia. Quem entendeu até agora, diga amém. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 4 e 5, diz assim, Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Bom, para aí. Aí já acabou. É até o 5. Veja o que Jesus disse. Versículo 5. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Você sabia que agora descaradamente tem uns líderes evangélicos se intitulando Cristo? Sabiam? Alguns não se intitulam descaradamente como Cristo, mas agem como se fosse Cristo. Recentemente eu vi uma reportagem, olha, de um mundano discernindo que um dos maiores líderes evangélicos do Brasil age como se fosse Cristo. Sabia? Se não me engano, na Costa Rica,
Um pastor que era evangélico se intitula o Cristo. Olha que doideira. E sabe qual é a marca que ele usa? 666. E está plantando igreja em tudo quanto é lugar do mundo. Já tem uma igreja dele no Rio de Janeiro. Já tem igrejas deles espalhadas em um monte de canto do mundo, irmãos. E todo mundo dizendo que ele é o Cristo. Lembra do reverendo Moon? Um líder coreano? O tal se achava o Cristo também. Tanto é que houve uma reportagem recentemente aí, que o povo está esperando que ele venha ressuscitar. E vai esperar. Vai esperar. Que não vai. Por quê? Achavam que ele é o Cristo. E olha, meu irmão, presta atenção para uma coisinha, hein? Você acha que ele tinha um pequeno número de pessoas? Não, querido. Ele tinha uma multidão seguindo ele. E o que está surgindo de gente falando que é Cristo, irmãos, e enganando o povo. Irmão, toma cuidado. Essa turma está na mídia. Essa turma faz livros. Essa turma está na internet. Essa turma é badalada. E olha, fazem milagres, porque segundo o texto que nós lemos, no versículo 23 e 24, acompanha comigo aí. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acredite, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas. Os falsos cristos e os falsos profetas realizarão grandes sinais e maravilhas. Os falsos cristos também vão fazer milagres. Por que você acha que o povo vai acreditar neles? Por causa dos milagres que eles vão realizar. Mas são falsos cristos. Quem entendeu, diga amém. De acordo com o apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, vai lá comigo, a apostasia virá. Vai lá comigo. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1 para você entender claramente que Paulo está falando sobre a vinda de Cristo. E o que ele vai falar é o que vai acontecer antes da sua vinda. Quem achou, diga amém. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, repare, antes daquele dia, que dia? O dia da vinda do Senhor. O dia do Senhor, como ele falou no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Repare, antes daquele dia, virá o quê? A apostasia. Sabe o que é apostasia? Apostasia, segundo o contexto bíblico, é quando a pessoa tem a atitude, no caso, um crente, renunciar à sua fé. No caso, um incrédulo, não acreditar em Deus, não acreditar em Cristo. Ou seja, o ateu. O ateu que não acredita em Deus, que está crescendo assustadoramente, isso é uma coisa que você tem que saber. Hoje há mais ateus do que antes, você sabia disso? Você sabia que você vai encontrar ateus nas faculdades, nas empresas? Você vai se deparar com pessoas na rua que dizem, eu não acredito em Deus. Ele é um apóstata.
porque ele não acredita, ele não quer acreditar na existência de Deus e de Cristo. Mas há o apóstata, que era crente, que deixou de crer em Cristo, que deixou de acreditar em Deus. Então, Paulo diz, antes do dia virá a apostasia. Olha, segundo a pesquisa do IBGE, há mais de 40 milhões de desviados. Sabia disso? Você sabia que há mais desviados hoje no Brasil? Escute essa, só no Brasil há mais desviados. Sabe o que é isso, irmão? Há mais apóstatas do que crentes hoje. Gente que um dia estava na igreja, que cria no que você crê, que fazia o que você faz, que não faz mais, porque não acredita mais nisso. Para eles isso é uma bobagem. Isso é perda de tempo, isso é história, isso é uma ilusão. Então, Paulo diz, virá a apostasia. Você pensa que o mundo será mais crente? Engano seu, o mundo será mais ateu. Nossa. Parece que eu estou descrevendo a realidade de hoje, né? O país que era mais crente, os Estados Unidos da América, fundado por crentes, hoje é um país apóstata. A apostasia começou quando os professores resolveram não mais falar sobre Deus na escola. Sabe o que aconteceu? A filha de Billy Graham foi entrevistada e perguntaram para ela assim, você pode nos explicar por que há tanta matança, tanto assassinato nas escolas de hoje? Ela disse, eu tenho uma explicação. Qual é a explicação? Tiraram o Deus das escolas. Não se ensina mais religião nas escolas. Anos atrás nós ensinávamos a Bíblia para os nossos filhos. Hoje nós ensinamos o ateísmo para os nossos filhos. Tiramos Deus das escolas. O que nós queremos ver nas escolas? Paz? Tranquilidade? Não. É isso que nós estamos vendo. Gente sem Deus matando pessoas. Sentiu o drama, irmão? Hoje você vai encontrar candidatos à presidência que apoiam o homossexualismo, que apoiam o aborto nos Estados Unidos, coisa que antes era condenável. Hoje está liberal. Você vai encontrar países, como eu soube agora, se não me engano foi no Paraguai, que aprovaram a lei do aborto. Já foi aprovado no Brasil, não foi? Foi ou não foi? Estão ainda em processo ainda? Já foi ou não foi? Oi? Tá, uma parte do aborto já foi aprovado, pronto. Irmãos, o mundo está mais ateu. As pessoas estão rejeitando a crença, a fé cristã. Isso a Bíblia chama de apostasia. Onde muitos abandonarão a sua fé em Cristo, onde haverá uma rejeição à fé cristã, onde as pessoas se revoltarão contra Deus. Quer ver um exemplo básico de hoje? Olha o movimento gay. Já viu como os integrantes do movimento gay lutam contra esse livro? Só lutam contra esse livro. Qual é o problema dos gays? Esse livro. Porque esse livro condena as suas ações. O que eles querem acabar com esse livro? Se eles querem acabar com esse livro, quem que você acha que eles querem acabar? Com Deus? Você não viu um ativista gay dizendo que se precisar usar arma, ele até usa arma, para combater os radicais? Quem são os radicais que eles estão chamando? Os crentes. Quando que você imaginaria que isso ia poder acontecer no Brasil? Mas está acontecendo. Os gays estão se mobilizando no mundo inteiro, irmãos.
para arrancar Deus das pessoas. Fala para o teu irmão, fica ligado, irmão. Estou terminando. A apostasia virá. E acompanhando aí o versículo 3, antes daquele dia virá a apostasia, e então será o quê? Revelado o quê, irmãos? O homem do pecado, o filho da perdição. Virá o anticristo. Fala para o seu irmão, o culto já está acabando. Mas diz para ele, antes de Jesus voltar, o anticristo vai aparecer. Repare que o texto diz, antes daquele dia, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então o anticristo surgirá. Esse anticristo, resumidamente, será chamado de o homem do pecado, o filho da perdição. Por quê? Porque ele vai ser um grande propagador do pecado. Aquele que vai apoiar o pecado na sociedade. Entendeu, irmão? Pecado para ele é uma coisa normal. E vai ser um grande incentivador das pessoas viverem no pecado. Ele será um grande opositor à adoração. Veja o que diz o texto aí. Versículo 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama a Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Ele vai se opor à divindade e a todo tipo de culto, a todo tipo de religião. Ele vai se exaltar, ele vai se proclamar Deus. Ele vai querer dizer para as pessoas que Ele é divino. Nossa! Ele será usado por Satanás, versículo 9. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com o poder e com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele terá um poder sobrenatural, como a gente acabou de ver, e ele enganará muitos. Como diz aqui o texto aqui, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele vai enganar a muitos com o seu poder enganador. Queria então ressaltar apenas essas coisas para vocês nesta manhã. Antes de Jesus voltar, os falsos profetas anunciarão uma falsa paz. As pessoas serão indiferentes e se entregarão aos prazeres da vida. Os falsos cristos surgirão, a apostasia virá e o anticristo surgirá. É isso que Paulo, é isso que Jesus e muitos outros apóstolos escreveram em suas cartas para alertar a igreja para esse dia. Você sabia que uma das principais doutrinas da igreja é a segunda vinda de Cristo? Sabia disso? Você sabia que, ironicamente, é a doutrina mais desconhecida pela igreja de hoje? Era a doutrina mais ensinada pelos apóstolos e é a menos aprendida pela igreja hoje. Você tem que estar preparado para esse dia, irmão. Diga para o seu irmão, você precisa estar preparado para esse dia. Quem entendeu, diga amém.